Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 81 – O árduo trabalho de Aura. Parte 2. Aura seguiu o elfo negro que se apresentou como o mestre da caça. Ele deveria ser aquele que gerenciava todos os guardas da aldeia, mas Aura sentia que o homem que desmaiara era mais forte. Sendo assim, porque esse cara se intitulava como chefe. Mesmo entre os guerreiros da sociedade humana, apenas os mais fortes assumiam esse título. Não, talvez as profissões são diferentes. Tipo, aquele de antes poderia ser um guerreiro, enquanto este é um ranger. Ou ele é tipo Victim. Aura chegou a uma resposta depois que se lembrou do guardião do 8º andar, pensando que esse cara provavelmente também tinha algum dever específico a cumprir. Enquanto esse pensamento se enraizava, ela tentou sentir se alguém a seguia. Ele esteve aqui. E continuaria aqui. Um bando de elfos negros seguia Aura e o mestre da caça. Não deveria haver nenhuma vítima do urso monstro. Talvez fosse porque não tinham nada para fazer por enquanto, ou talvez fossem estimulados pela curiosidade, mas todos seguiam essa inesperada visita. Obviamente, ela não sentiu nenhuma hostilidade ou intenção assassina deles. Claro, havia a possibilidade de que houvesse alguém muito habilidoso entre eles que pudesse se esconder de seus sentidos, mas sua intuição lhe disse que não havia ninguém assim por aqui. Até porque, se houvesse alguém tão forte presente, poderiam facilmente ter matado o urso monstro antes que Aura chegasse. Parece que ninguém desconfiou de nada. Ela tinha quase certeza que ninguém percebera que foram eles que enviaram aquela monstruosidade. Aura pensou apática. Porque o Ainsama não quis deixar ninguém morrer. As ordens de seu mestre em resumo eram, infiltrar-se na aldeia, preparar as bases para um relacionamento amigável. A aldeia teria ficado mais grata se os tivesse salvado depois de algumas casualidades. Talvez alguns reclamariam com ela deveria ter nos salvado mais cedo, mas essa era a parcela que sempre reclamava de alguma coisa. Esses tipinhos, que seriam empecilhos para Aura, e consequentemente para Nazarick, poderiam ser eliminados quando a oportunidade surgisse. Por exemplo, bastaria enviar o urso monstro novamente. HNM. Ainda não consigo entender o que se passa na cabeça do Ainsama. Se for pelas instruções o mais eficaz seria levar eles aos limites do desespero e depois fazer um resgate dramático. Será que Albedo ou Demiurge teriam entendido melhor se estivessem aqui? Aura não conseguia entender os profundos planos de seu mestre independentemente do quanto ponderasse. Claro, provavelmente não havia ninguém que pudesse entender as conjecturas de seu sábio governante, mas isso não significava que ela deveria desistir de tentar. Seu mestre desejava seu desenvolvimento. Além disso, como parte do alto escalão de Nazarick, os guardiões do andar deveriam atuar como modelos para todos os habitantes de Nazarick. HMNM. HNMNMNM. Talvez seja porque se alguém tivesse sido morto, e depois a gente descobrisse que era alguém útil, isso daria uma dor de cabeça. Mas o Ainsama provavelmente tá pensando algo mais profundo que isso. O mesmo ocorreu com aquele urso monstro. Quando indagou se deveria matá-lo enquanto os elfos negros testemunhavam o feito, ele respondeu que seria um desperdício e havia um grande demérito em fazê-lo. Certamente, era um espécime raro desconhecido para ela e também poderia ser considerado forte para esse mundo. Ela concordou com a decisão de seu mestre porque eles não tinham certeza se poderiam encontrar outro espécime tão forte. Claro, foi ela quem propôs uma maneira de fazer bom uso do urso monstro, mas matá-lo seria melhor para dissipar quaisquer suspeitas da aldeia. Seu mestre concordou nesse ponto. Mas, parecia que ele recusou porque não queria que Aura matasse o urso monstro com suas próprias mãos. Como não foi informada de nenhum demérito desse ato, continuou a refletir sobre as possíveis razões. Com o intelecto do Ainsama, tudo vai sair nos conformes se a gente seguir suas ordens ao pé da letra. Mas seguir tudo sem questionar pode dar problemas depois.
Seguir sem entender não lhe permitiria um lugar ao topo. Somente aqueles que pudessem compreender a intenção e também trazer um resultado melhor poderiam ser considerados a elite. Albedo e Demiurge sempre fazem o melhor nessa área, se saem tão bem que sempre são elogiados pelo Ain-sama. Não posso perder para eles. Mas, HMNM. Talvez eu devesse ter usado um urso mais fracos por aqui ao invés de matar todos. Isso teria sido melhor. Aura olhou para o mestre da caça, que estava andando à sua frente. Ele estava em silêncio desde que começaram a andar. Normalmente, sendo salvos por uma criança, todo mundo teria um montão de perguntas. Eu nem mesmo falei como me chamo. Será normal pros elfos negros? Acho que não, mas... Não parecia que ele a odiava ou que não estava com disposição para conversar. Ela também não sentia desdém emanando dele. Seu modo de agir corroborava seu palpite. Ele andava com passos curtos, diminuindo seu ritmo para combinar com o de Aura. Se ele pudesse mostrar tanta boa vontade mesmo a odiando, ele só poderia ser considerado uma pessoa extremamente difícil de lidar. Provavelmente era apenas o jeito dele não falar muito, ou talvez não estivesse acostumado a conversar com crianças. Sinceramente, como um anfitrião, ele era um zero à esquerda. Ainda assim, não era como se Aura quisesse algum tipo de grande recepção, então não fazia sentido criticar seus modos. Talvez o erro tenha sido não selecionar uma pessoa mais amigável para esta primeira abordagem. Posso fazer nada quanto a isso, melhor puxar algum assunto para ver. Quem sabe fosse bom iniciar uma conversa para aliviar o clima, mas como logo chegariam ao destino, ela foi direto para o ponto. Anciãos, né? A gente vai conhecer as pessoas que não deram as caras mesmo com o ataque daquele urso monstro, é isso? Urso monstro? É assim que o Anquiloursus é chamado de onde vem. É tipo isso. Mentiu sem pestanejar, e, pode me contar mais sobre esses anciãos? Ah! Faz sentido, já que vamos para lá. Eles realmente não estavam presentes, mas é porque estavam preparando óleo dentro da árvore élfica onde vivem. E são quantos, hein? O mestre da caça se virou e olhou para trás pela primeira vez. Ah, é diferente em seu lar. Aqui há 3 deles. Meu lar. É uma cidade longe daqui, lá não tem nada parecido com um conselho de anciãos até onde eu sei. Entendi. Parece muito diferente da nossa aldeia. Também ouvi dizer que a cidade élfica é governada por um rei. Ouvi dizer que uma cidade é como uma aldeia com mais moradores, então talvez 3 anciãos não bastem, é isso? Bem? Quase não existem elfos negros no meu país, não tenho certeza, sabe? Aura deu de ombros. Ela queria as informações do outro lado, mas estava evitando o máximo que pudesse revelar alguma coisa. Em primeiro lugar, até que ela descobrisse que tipo de autoridade os anciãos exerciam e que tipo de pessoas eram, ela não podia simplesmente falar qualquer coisa. Em segundo lugar, ela não poderia concordar com o modo que administram o local, pois poderia exigir mais mão de obra para ser governada adequadamente. Ela teve seu mestre como um contraexemplo. Se houvesse 3 Ain-samas, daria para governar perfeitamente o mundo inteiro sem precisar da gente. Enquanto Aura pensava em seu mestre, o mestre da caça arregalou os olhos em surpresa. Você não está aqui em uma jornada do país dos elfos negros. Nada a ver. É que, como eu comentei antes, quase não existem elfos negros no meu país. Era melhor não dar números precisos, então Aura deu uma resposta ambígua. É habitado principalmente por outras raças, como humanos, goblins, lizardmen, orcs, etc. Viemos dar um passeio aqui depois de ouvir que havia mais da minha raça vivendo nessa floresta. Ah, sim. Aura se indagou do porquê da tensão em sua resposta. Ela queria perguntar, mas decidiu que não deveria ficar impaciente e tentou esperar a hora certa. Ela queria que ele notasse o viemos em sua frase. Quem diria que muitas raças podem coexistir juntas? É surpreendente. Sério.
não importava quantas raças existissem. Se houvesse um ser acima de todos, seria natural que todos se curvassem à grandeza desse ser. Por outro lado, se isso ainda não tinha acontecido, só poderia significar que tal existência estava ausente. Foi por isso que tiveram que espalhar o nome de Ainzogoon pelos 4 ventos. Ain-sama deve gerir todos os seres vivos desse mundo como o governante absoluto e isso daria origem à paz absoluta. Se alguém desejasse essa utopia, deveria curvar-se ao Ser Supremo. Aura sentiu pena dos elfos negros que não conheciam essa grandeza. Era o tipo de compaixão que uma pessoa civilizada tendia a reservar para selvagens ignorantes. Tenho certeza que a Albedo ficaria irritada com a ignorância deles. Tadinho deles, é pedir demais também. O importante é se ajoelharem pro Ain-sama depois que souberem das coisas. Mas havia aqueles que se negavam a abaixar a cabeça por pura idiotice. Também poderia haver outros do mesmo nível dos seres supremos, ou que estavam sob a regência de alguém assim. Seres supremos eram existências que rivalizavam com deuses, mas infelizmente, entidades semelhantes também existiam. Claro, os seres supremos estavam no topo até mesmo de tais existências. Outrora, eles repeliram entidades que ousaram tentar violar Nazarick. Também se dizia que um dos seres supremos era a terceira pessoa mais forte do mundo inteiro. No entanto, o fato de que havia alguns que poderiam rivalizar com os seres supremos no quesito poder era inegável. Foi por isso que seu mestre, o único ser supremo restante, era tão cauteloso. Eu posso entender a cautela do Ain-sama porque ele é quem tem mais experiência contra eles. Eu sinto que não há esses seres aqui. Mas sei que é errado eu ter esses pensamentos otimistas enquanto o Ain-sama age com cautela. Se houvesse alguém capaz de rivalizar com os seres supremos, mesmo que se escondesse habilmente, certamente haveria algum boato se interagisse com alguém. Houve algumas existências assim no passado desse mundo, mas hoje em dia não havia resquícios de que ainda existiam. Era conjecturado que esta área do mundo era mais remota, então a informação demorava para chegar por estas bandas. Demiurge disse que temos que ficar em guarda mesmo assim. Ele disse que era difícil impedir que as informações sobre a fundação do reino feiticeiro vazassem, então quando as informações se espalhassem por todo o continente, eles poderiam finalmente confirmar a presença, ou a ausência, de jogadores. Portanto, como os guardiões de andar, eles deveriam agir com o mesmo cuidado que seu mestre. Ele também disse que tais oponentes eram mais propensos a aparecer no caos de uma guerra, e que essa seria a melhor chance de fisgá-los. Não é que sejamos amigos de outras raças, mas também não é como se estivéssemos em conflito. Há momentos que precisamos ocupar um local seguro nessa floresta, mas também há momentos em que precisamos cooperar porque os monstros são nossos inimigos em comum. Os monstros fora da floresta são fortes. Ela sentiu que a pergunta dava a entender, é por isso que você é tão forte assim. Ah, HN. Acho que, sim. Mas, talvez não tão forte para mim. Como o homem parecia querer perguntar alguma coisa, Aura o interrompeu com uma pergunta. Parece que você não conhece o mundo lá fora. Quanto tempo faz desde que exploraram as fronteiras? Segundo os anciãos, viemos para essa floresta há mais de 300 anos, e eu nunca ouvi falar de nenhum elfo negro que tenha saído desde então. 300. Você ouviu isso de outros? Que jeito estranho de colocar as coisas. E, tio, que idade você tem, hein? A expressão do mestre da caçada mudou consideravelmente pela primeira vez. Tenho apenas um pouco mais de 200 anos. Aura suprimiu seu desejo de dar uma longa encarada no rosto do mestre da caça. 200 anos. Ele tá mentindo a idade pra mim? Isso, ou os elfos negros daqui contam os anos de forma diferente. Ela pensou que ele estava mentindo, mas não podia dizer isso na cara dele. Já que também podia sentir um clima depressivo vindo dele. Era certo que isso o incomodava. Aura não queria consolá-lo, mas se queria entrar nas boas graças daqui em diante, seria melhor. Ah, sim. É só que você tem um ar de maturidade, de um jeito bom.
Ah, obrigado. Isso só mostra como a vida nesta floresta é difícil. Aura não respondeu. Se era assim que ele lidava com a situação, ficar em silêncio era o maior ato de bondade que ela poderia mostrar. HMMMP. Quer dizer que vocês não têm vontade de sair da floresta? Tipo, ir dar uma volta no meu país e tal. Ela não foi clara sobre as intenções de seu mestre, mas abordar esse tópico não deveria causar problemas. E caso necessário, poderiam dizer que foi apenas uma brincadeira mais tarde, já que eram apenas as palavras de uma criança. Além disso, seu mestre não era alguém que iria repreendê-la por algo tão pífio. Além disso, Ain simplesmente usaria mensageiro para informá-la se fizesse algo errado. Talvez não seja uma má ideia. Você parece muito relutante. Nosso país é incrível, sabia? E lá não tem esses monstros que ficam atacando a gente do nada assim não. Não tô falando que vai receber tudo de mão beijada, sabe, mas lá recompensam o esforço da gente. Lá você não precisa se esforçar tanto para ter tão pouco. Falando assim, realmente parece ser maravilhoso. Pelo modo que fala, dá para sentir que é verdade. Mesmo assim, não é uma coisa que podemos decidir de uma hora para a outra. Mudar de local gera muita inquietação, principalmente se poderemos manter nosso estilo de vida atual lá. Talvez seja porque eu esteja acostumado, e ficar aqui cause menos problemas do que partir. Ele respondeu com seriedade às palavras insensatas de uma criança. Talvez fosse porque ele era uma pessoa boa e séria em sua essência, ou talvez fosse porque não queria magoar Aura. Seja qual for o caso, parecia que falaria sem problemas contanto que ela puxasse assunto. Um sorriso lentamente tomou forma na mente de Aura. E que tal se enviar algumas pessoas para fazerem um teste lá? Isso não é uma má ideia também. Será que aceitaram ir? Se sim, quantos? Se algo assim for mesmo acontecer, as opiniões dos anciãos terão um grande papel, embora haja muitos de nós que se opõem às opiniões daqueles três. E quer dizer que os anciãos não têm influência na aldeia. O mestre da caça fez uma expressão azeda. Eu mesmo não os odeio. Chegamos. Eles chegaram diante de uma árvore que parecia a mesma que as outras ao redor. Acho que já sabe, mas não é tão grande por dentro. Vamos chamá-los anciãos. Temos uma convidada. Ele levantou um pouco a voz. Gradualmente, 3 elfos negros apareceram e desceram do buraco na árvore. O grupo era formado por 2 homens e uma mulher. Mesmo sendo chamados de anciãos, eles não pareciam tão velhos. Quando comparados aos humanos, eles pareciam quase na casa dos 40 anos. É difícil adivinhar a idade dos elfos negros pela aparência. Eu já cometi uma gafe chamando esse cara aí de tio. Poderia ter chamado ele de irmão, mas ele realmente não parece tão diferente desses anciãos aí. Enquanto Aura pensava, os elfos negros que o seguiam se espalharam em um semicírculo atrás dela, cercando-os. Convidada, estes 3 são os anciãos da nossa aldeia. Anciãos, deixem-me apresentar nossa convidada. Foi ela quem lutou contra Ursus Lord, uma viajante que veio de um país onde diferentes raças vivem juntas em harmonia. Seu país não há muitos elfos negros, é um lugar além da floresta. Aura curvou-se ligeiramente após os dizeres do mestre da caça. Ainda assim, era mais um aceno de cabeça do que uma reverência adequada. Ela sentiu que se diminuir demais prejudicaria seus planos futuros. Mesmo que fosse uma criança, Aura também era sua salvadora. Seria incômodo se não fosse levada a sério por causa de sua idade. As instruções do Ain-sama foram para eu tratar eles de um jeito amigável. Será que vai dar ruim se eu agir como se fosse superior a eles? Eu sou Aura Bela Fiora. Prazer em conhecer vocês. Você fez bem em vir aqui, rebento distante, Aura Bela Fiora. O homem que estava no meio, provavelmente seu representante, lhe respondeu com palavras sombrias. A disparidade entre sua aparência e sua atitude séria era impressionante de certo modo, pois ele realmente não parecia tão velho.
Alguém no grupo de elfos negros que o cercava de repente falou em uma voz alta o suficiente para alcançar todos. Primeiro, não deveria agradecer a salvadora da aldeia. E por que está se referindo à nossa benfeitora sem prestar o devido respeito? Isso mesmo. Deveriam mostrar mais gratidão a ela. Devem estar mordidos de inveja porque foi uma mulher que nos salvou. Algumas das mulheres protestaram. Da parte de Aura, ela não achou a saudação rude. Mas isso provavelmente se devia às diferenças entre as pessoas com boa e má vontade. O representante dos anciãos mostrou uma carranca de desgosto. Estávamos prestes a agradecer, Aura Bela Fioradono. Estamos extremamente gratos por repelir o Ankyloursus Lord e por salvar nossa aldeia. Exatamente. A impaciência dos jovens é problemática. Existe uma ordem para a conversa seguir. Quando a anciã que estava ao lado do representante disse isso, uma mulher em algum lugar murmurou: para começo de conversa, essa ordem de conversa está toda errada. Deve ser que o cérebro deles apodrece com a idade. Olhando para o mestre da caça, Aura encontrou-o fazendo uma expressão como se estivesse com dor de barriga. Talvez ele tenha sido questionado de qual lado estava. O ancião que estava à direita também estava fazendo uma expressão semelhante. Os outros dois tinham expressões sombrias. A anciã começou a encarar os elfos negros ao redor. Talvez eu precise considerar com calma de qual lado eu vou estar antes de decidir qualquer coisa. Normalmente, ambas as facções gostariam de receber um forasteiro poderoso como Aura. Ela precisava agir da maneira que fosse mais benéfica para Nazarick. A melhor coisa a se fazer era perguntar a seu mestre, mas também haveria momentos em que Aura poderia ter que agir de forma independente pois a situação não lhe permitia tais ajudas. Seria tão mais fácil se o Ainsama me desse um sinalzinho pelo menos. Uma das razões pelas quais Ainz escondera seus objetivos foi porque queria que os membros da Ainz Ogoun, incluindo os Guardiões de Andar, amadurecessem, pois assim seriam mais autônomos. Ele queria que pensassem e agissem por conta própria. Mas isso era uma grande responsabilidade do ponto de vista de Aura. Mesmo que eu erre, tenho certeza que ele vai dar um jeito de consertar com um de seus planos incríveis. Todavia, isso não significava que ela estava livre para errar como bem entendesse. Agir sem pensar só porque seu mestre limparia a bagunça não seria nada além de deslealdade. Como guardiã de Andar, como uma das ajudantes nessa missão, Aura precisava pensar com calma e encontrar o caminho que traria mais benefícios a Nazarick. Foi por isso que não pôde deixar de ficar irritada com os atritos dos elfos negros, pois mostraram suas picuinhas diante de uma convidada que levava a situação tão a sério. Contudo, esta também era uma boa oportunidade. Dependendo de como capitalizasse em cima desse atrito, ela poderia tirar muitas vantagens. Era isso que o Ainsama estava mirando o tempo todo. Não é possível. Como ele saberia que a aldeia está com problemas internos? Enfim, para seguir suas ordens de criar uma posição amigável dentro da aldeia, eu deveria. Desculpa interromper, mas estão tentando fazer eu me arrepender de ter tido todo esse trabalho, de ter vindo até aqui salvar vocês. Se não, por que não deixam para brigar quando eu for embora? Prefiro que me mostrem algo bom para eu mostrar quando retornar para o meu país, para que eu possa dizer que aqui é um lugar legal. O silêncio tomou conta, foi como jogar um balde de água fria. Era de se esperar. Se tivessem um mínimo de vergonha por suas ações agora, certamente não gostariam que a notícia se espalhasse para outras raças. Aura sentiu que tinha exagerado um pouco. Mesmo sendo ela quem lutou contra o urso monstro Ankyloursus, ela ainda era uma criança sendo insolente. Isso poderia acabar fazendo as duas facções ficarem contra ela, mas também poderia gerar bons resultados. Em suma, ela não passava de uma viajante que salvara a aldeia. Caso se esquecessem disso e a criticassem apesar de eles mesmos darem o vexame que a fez agir, eles só poderiam ser considerados pessoas sem caráter. Era melhor ser inimigo de gente sem caráter do que amigo. Mesmo que fosse contra as ordens de seu mestre,
Isso não significava que ela tinha que ser apreciada por todos os elfos negros. Ela ainda não podia ver toda a extensão do plano, mas era melhor eliminar de uma vez aqueles que não trariam nenhum bem a Nazarick. E mesmo se uma facção hostil não for com minha cara, outra vai ser. E mesmo que não for isso, posso fazer de uma terceira facção minha aliada, se necessário. Mesmo que ela acabasse transformando as duas facções em seus inimigos, ela sabia que havia pessoas como o mestre da caça que não pertencia a nenhuma. Na pior das hipóteses, ela poderia torná-los seus aliados. O único problema seria ter que se desculpar a seu mestre por deixar as coisas chegarem nesse extremo. Bem, podemos perguntar o motivo da visita de Aura Bela Fioradono à nossa aldeia. Fiora é meu sobrenome, pode me chamar apenas disso. Não é difícil de adivinhar o motivo. Eu ouvi rumores sobre elfos negros vivendo nessa região. Por isso, vim conhecer pessoas da minha raça. Quase não há elfos negros em minha terra natal, entende? Então, eu gostaria de passar uns dias aqui, isso se permitirem. Não nos importamos, mas, veio sozinha. Por enquanto. Por enquanto. Sim. Eu sou boa em andar pela floresta, então meus amigos pediram para que eu viesse na frente. Na verdade, provavelmente devem chegar aqui em 3 dias no máximo, eu acho. Meu irmão e meu tio devem chegar aqui nesse tempo. Claro, esse tio de quem ela falou não era outro senão seu mestre, Ainzogon. Tio. E nossos pais desaparecerão. Aura continuou enquanto se desculpava mentalmente com Bukubuku Shagama, e meu tio pegou a gente para criar. Uma outra mentira poderia ser mais fácil de acreditar, mas poderia se tornar problemático mais tarde se eles fossem descobertos. Então ela tentou deixar o mais próximo possível da realidade. Entendi. Desculpe por fazer-lhe se lembrar de tal assunto. Se veio aqui sozinha, é palpável sua força, já que lutou contra um Ankyloursus, um lorde, agora faz sentido. Aura ficou surpresa esperando mais palavras de consolo. Mas ao refletir mais a fundo, concluiu que estavam no grande mar de árvores, um lugar cheio de perigos. Como não faltavam crianças que perderam os pais, sua história provavelmente não era triste o suficiente para merecer mais consolo. Bem, não nos importamos se planeja ficar. Podemos emprestar-lhe uma árvore élfica, se quiser. O que acha? Vou querer sim, muito obrigada. Perfeito. Alguém é Paul. Conduza Fioradono a uma árvore élfica desocupada. Pode fazer isso. O mestre da caça respondeu ao chamar em seu nome. É claro. Deixe comigo. Vou levá-la até a melhor árvore élfica da aldeia. Além disso, já que seu honorável tio e irmão se juntarão a nós em 3 dias, não se importará se fizermos uma festança para todos, certo? Seria ótimo. Estarei sob seus cuidados. Com isso de lado, Fioradono se importaria em nos contar as histórias de sua jornada mais tarde. E também ficaremos felizes se nos contar sobre seu país onde não há elfos negros. Não sabemos absolutamente nada além das bordas dessa floresta. Que fique claro, não vamos forçá-la se houver memórias dolorosas. E agora, o que ela deveria fazer? Aura começou a pensar. Não havia benefícios em abrir o jogo como uma idiota. Teve sua utilidade em chamar a atenção mais cedo, mas não tinha sentido agora, pois ela já havia demonstrado sua força. Dito isso, assim como dar informações impensadas era ruim, ser muito reservada também poderia causar problemas. Nesse caso, suas únicas opções eram mentir e distribuir a verdade quando fosse conveniente, ou misturar verdade e mentira de acordo. Eu vou ter que falar isso com o Ainsama e o Mari para não criar contradições quando eles chegarem. Agora não posso ficar totalmente calada sem dizer nada. Se eu disser que é melhor perguntarem pro Ainsama, que só chega mais tarde, eles vão ficar desconfiados da minha relutância. Ela não podia deixar que suspeitassem de nada. Até que pudesse ler o objetivo final de seu mestre, ela deveria continuar trabalhando para deixar tudo em termos amigáveis. HMNM.
Não há message ainda, então o Ainsama tá me dizendo que é pra eu mesma pensar na resposta. Mas que tipo de resposta ele gostaria? Fiora Dono, há algum problema? Parecia que ela ficou em silêncio por muito tempo. Aura devolveu um sorriso. Ah, é que é uma história muito incomum, então tava em dúvida se deveria dizer. Bem, acho que não tem problema contar um pouco sobre minha casa e as viagens. Tipo, conhecem a trilha férica? A trilha férica. Isso não deveria ser apenas uma lenda. Indagou alguém entre os elfos negros que o cercavam. Pois é, a Estrada da Lua e a trilha férica existem. Apesar de estarem dentro do sexto andar de Nazarick, Aura acrescentou internamente, mas eu não posso falar em detalhes essas coisas com pessoas que não são escolhidas pelos féricos. Que pena, então. Fio, digo, tudo bem chamar-lhe de Aura Dono. Os olhos da anciã estavam ardendo de paixão. A resposta já estava decidida. Embora Aura realmente não quisesse, ela não podia recusar considerando as ordens de seu mestre. Eu não me importo. Então, Aura Dono. Tenho pensado nisso desde que se apresentou, seu nome é muito bonito. Obrigada. Respondeu Aura com um sorriso genuíno. Ela estava elogiando o nome dado a ela por um ser supremo. Não havia como Aura recusar tal elogio. No entanto, como entendeu que era apenas cortesia, ele não rendeu muito o assunto. A anciã parecia satisfeita com a resposta. Ela continuou a falar de bom humor. Então, Aura Dono também é uma elfa negra escolhida pelos féricos. Isso é esplêndido. A maioria das pessoas nessa aldeia não tem esse privilégio. É por isso que eles não sabem como nós os elfos negros que viviam no norte viajamos até aqui. Elfos negros vieram aqui usando a trilha férica. Ele tem uma habilidade dessas. A trilha férica dentro de Nazarick não podia teletransportar pessoas a uma distância tão grande. Eles estavam confundindo ou talvez houvesse uma trilha férica totalmente diferente. Aura conseguiu extrair algumas informações, mas ela sentiu que poderia ter cometido um erro. Pensando bem, ela negou isso mentalmente. Ela habilmente extrairia a informação. Eu serei elogiada pelo Ainsama. Aura apertou seu punho, cheia de determinação em seu coração. Aura foi para suas acomodações, liderada pelo mestre da caça. Ains, que a estava seguindo esse tempo todo usando Perfection Knowable, soltou um suspiro de alívio. Uma parte do alívio foi devido a não encontrar ninguém forte o suficiente para rivalizar com ele, já a outra pelo primeiro contato de Aura ter ido tão bem. Dito isso, ele não podia ter certeza de que não estavam apenas fazendo um mise-en-scène amigável. Um povo ser tão indiferente ao fato de uma criança ter viajado de uma distância tão longa sozinha só deveria ter um parafuso a menos. Eles obviamente esconderiam seus verdadeiros sentimentos se não quisessem que ela fosse bem-vinda. Talvez fosse exagerado de sua parte pensar isso, mas queria ter certeza de que não estavam apenas atuando. Seria simples se pudesse simplesmente sequestrar alguém como o elfo de antes e lançar magia de controle mental como Charm. Mas seria um incômodo lidar com os efeitos se tivesse que usar Control Amnésia novamente. Seria tão mais fácil se pudesse simplesmente matá-los. Agora era preciso investigar os ânimos atuais da aldeia. Um tópico de conversa completamente novo conhecido como Aura não saía da boca do povo. Não havia dúvida de que os aldeões estavam ansiosos para falar sobre ela com os outros. Ain se perguntou o quão honestos os aldeões seriam quando Aura não estivesse por perto. Como ainda usava o Perfection Knowable, esta era a melhor chance de reunir informações brutas, livres de qualquer mentira. Os três anciãos voltaram para sua árvore e o amontoado de elfos se dispersara gradualmente. A questão era qual elfo negro ele deveria seguir e espionar. Ele já notou algumas crianças elfas negras da idade de Aura, um palpite baseado em sua estatura durante a reunião. De modo geral, ele queria ir atrás das crianças e ouvir o que tinha a dizer sobre Aura. Mas ele ouviu uma voz dizendo àquela garota da árvore que estava perto apenas um momento atrás. Merda!
Eu deveria estar ouvindo a conversa dos anciãos. Ele deveria bisbilhotar os anciãos, que eram mais propensos a falar assuntos mais relevantes. Obviamente, assuntos esses que não tangiam a questão de fazerem os gêmeos terem novas amizades. Ainz usou o Fly para flutuar suavemente até a entrada da árvore em que os anciãos entraram. Ele não conseguiu encontrá-los quando espiou dentro. As vozes vinham do topo da escada que se estendia desta sala. Ele podia ouvi-los daqui, mas só para garantir, Ainz entrou na árvore e subiu as escadas com Fly. E o que aquela garota disse? Quanto você acha que é real? Ela insinuou que viajou usando o poder da trilha férica. O mais velho dos anciãos estava falando de uma maneira ligeiramente diferente de antes, mas isso era de se esperar. Mesmo Ainz mudaria sua maneira de falar dependendo de com quem ele estava falando. Em contrapartida, as pessoas de quem ele tinha mais medo eram aquelas que não agiam assim. Então é assim que o ancião fala com seus amigos. Eu acho que pode ser real. Não acha que seria difícil uma criança viajar uma distância tão grande sem usar a trilha férica? Ainda não podemos ter certeza, só sabemos que ela é forte o suficiente para repelir aquele Ursus-Lord, entendeu? Ara, e se aquela arma fez a maior parte do trabalho? Você reparou bem. Aquele arco é deslumbrante. Não consigo nem imaginar quanto vale. Talvez seja algo que um férico concedeu a ela. O arco que Aura usou pertencia a Ainz e não era considerado forte em Yggdrasil, mas provavelmente era de primeira classe em termos de ostentação. Talvez eu deva fazer uma propaganda do ofício rúnico aqui também. Enquanto pensou isso, os anciãos continuaram com sua conversa. Quanto tempo ela passará aqui? Por mim que ela fique para sempre, se possível. Não, duvido muito. É mais provável que ela parta imediatamente novamente depois de se juntar ao seu honorável tio e irmão. Não somos a única aldeia de elfos negros da floresta. Talvez visitem as outras aldeias para estabelecer contatos amigáveis. Eu sei o porquê ela veio nos conhecer nossa raça, mas não há razão para ela ficar em nossa aldeia. Tocou em um bom ponto. Devemos perguntar a ela em detalhes o porquê veio conhecer os elfos negros. É por isso que devemos tornar a festa de boas-vindas grandiosa. Ah, concordo totalmente. Temos que dar a maior festa que essa aldeia já viu, para que fique marcado nela mesmo depois de visitar as outras aldeias. Devemos começar a preparar suprimentos para os próximos 3 dias. Não acha que vai gerar revolta? De forma alguma. Vamos receber a família da garota que salvou a aldeia, esqueceu? Até mesmo eles podem entender o básico. Você tem razão. E é bem capaz que consigamos extrair algo sobre a trilha férica de seu honorável tio e talvez de seu irmão. Talvez falem um pouco caso sintam-se bem-vindos em nossa aldeia. Sim. Mas minha esperança é que ela permaneça conosco. Por que está tão obcecado com isso? O fato de ela ter sido escolhida pelos féricos é tão atraente para você. Óbvio. Nós, ou melhor, todos das aldeias ao nosso redor já perderam a maior parte de sua bênção férica. Mas se a criança ficar aqui, por acaso não está pensando em dominar as outras aldeias com isso, não é? Já deixo avisado que sou veementemente contra qualquer plano que esteja tramando, entendeu? Não disse nada que justifique dizer isso. É só que, se pudermos aprender como ela recebeu a bênção férica, talvez possamos recuperar a nossa também. Ainz sentiu que os féricos sobre os quais eles estavam falando não eram seres raciais, mas algo mais próximo de espíritos. Yggdrasil também tinha o conceito da bênção férica. Talvez o férico nativo deste mundo tivesse tais habilidades naturalmente. Também é possível que eles estivessem construindo profissões semelhantes às da corte Celi e corte Unciali. Essas profissões tinham uma habilidade especial de teletransporte semelhante à trilha férica, isso se suas lembranças estivessem corretas. Era para eu ter certeza disso. Ele também deveria compartilhar essa informação com Aura. Os anciãos continuaram a falar enquanto Ainz pulava de pensamentos em pensamentos.
Se conseguirmos, os jovens também mudarão de opinião. Enfim, não vamos forçar os convidados a falarem a respeito. Não apenas isso. Seja respeitoso com o tio e irmão dela. Eu realmente não quero que fiquemos malfadados e que nossa opinião pública seja desmoralizada quando retornarem ao seu país. Os olhos de Ainz, as órbitas vazias em seu crânio, ficaram mais escuros. Esta aldeia é a escolha errada? Eu realmente não quero deixar Aura ser usada como uma ferramenta em disputas internas. Ele nunca deixaria as crianças confiadas a ele por Bukubuku Shagama serem feridas. Ainz se sentiu irritado com o ancião. Eu deveria abrir os olhos dela quanto a esses adultos. Só espero que pelo menos as crianças daqui sejam puras. Depois de ouvir que eles mudaram o assunto para a festa de boas-vindas e confirmar que não suspeitavam de Aura, Ainz lançou o Greater Teleportation. Depois de chegar ao seu destino, ele dissipou o Perfection Knowable. Ainz-sama. Bem-vindo. Mari, que estava esperando do lado de fora da Great Secret House, fez uma pequena reverência. Cheguei, Mari. Parece que está tudo bem por aqui. Um Enable Corpse que ele convocou usando Creation Dead estava flutuando ao lado de Mari. Ainz procurou uma coisa enorme que deveria estar lá, mas não conseguiu encontrá-la. Ah, sim. Então o Fenrir ainda não voltou. Sim. Ainda não. Fenrir foi encarregado de trazer o Ankyloursus que fugiu da aldeia dos Elfos Negros. Se os Elfos Negros tivessem usado a cabeça, tentariam seguir o rastro do Ankyloursus para lidar com isso enquanto tivessem o trunfo conhecido como Aura. Assim, eles teriam que enganar o grupo de caça primeiro se quisessem trazer o Ankyloursus de volta a essa base temporária. No entanto, o Ankyloursus era grande e não tinha nenhuma habilidade furtiva, então seria difícil apagar seu rastro sozinho. Alguém teria que fazê-lo em seu lugar. Eles acharam Fenrir adequado para a tarefa. Fenrir tinha uma habilidade chamada Forest Walker. O plano era fazer Fenrir carregar Ankyloursus até aqui em suas costas para que não houvesse vestígios. Claro, Ainz poderia ir até sua localização e teletransportá-lo consigo usando Greater Teleportation ou poderia carregá-lo com Fly como Narberal fez, mas teve que acompanhar Aura para coletar informações. Caso houvesse uma emergência, ele também seria responsável por exterminar o inimigo ou ajudar a Aura a escapar, então eles confiaram essa tarefa a Fenrir. Parece que minha previsão está errada. Achei que enviariam imediatamente uma equipe com a Aura para acabar com o Ankyloursus. Talvez eu mesmo devesse buscá-lo se ainda houver tempo. Entendi. Então vamos esperar um pouco. De todo modo, creio que deve estar preocupado, então eu vou dizer, creio que saiba a resposta, já que me viu voltando sozinho. Você não recebeu nenhuma mensagem da Aura, correto? Maria assentiu com a pergunta de Ainz. Bem, era isso que eu esperava. Parece que a Aura se infiltrou na aldeia dos Elfos Negros sem problemas. Como os gêmeos tinham um item que permitia a comunicação bidirecional, se Mari não recebeu nenhum sinal de socorro de Aura, isso significava que ela estava segura. Ainda assim, era possível que Aura não fosse capaz de responder a uma emergência rapidamente e acabasse incapacitada. Por isso não podiam ser descuidados. Havia também o fato de que Aura mudou para um equipamento inferior para se misturar melhor com os aldeões. Em seu estado atual ela estava muito mais vulnerável. O fato de Ainz não enviar um guarda-costas furtivo mesmo sabendo dessa vulnerabilidade foi porque em grupo havia optado por não o fazer. Após uma conversa com Aura e Mari, eles acabaram optando por não implantar nenhum guarda ao redor de Aura. Isso fez Ainz ficar tão ansioso que seu estômago doeria se ele tivesse um. Até agora Ainz se arrependia disso, se perguntando se tomaram a decisão errada. Talvez houvesse uma ideia melhor que não cogitaram. Por exemplo, Ainz poderia criar monstros incorpóreos usando Creation Dead, talvez eles devessem ter implantado algo assim para vigiá-la. Porém, havia duas vantagens em não ter nada guardando Aura.
Uma era que eles estariam livres para invocar monstros que fossem mais adequados para lidar com a situação que pudesse surgir. A outra era será mais fácil para Aura ficar um pouco livre de Nazarick se não houver nenhum subordinado por perto, especialmente guardas, que de certa forma servem a ela. Aí ela pode interagir com os elfos negros de uma maneira mais descontraída, sem se preocupar em ser julgada. Talvez Aura pudesse fazer amigos mais facilmente. Mas, no momento, uma enorme pedra no caminho surgiu, o que impedia de Aura fazer amigos. Ou seja, Aura acabou se tornando algo como uma espécie de messias da aldeia. Ele não achava que o plano o ogro vermelho que chorou dera errado. Ele simplesmente não tinha nenhum outro método que pudesse fazer Aura se infiltrar na aldeia de forma rápida e eficiente. Ainda assim, a situação atual tinha ido um pouco longe demais. Caso Ainz tivesse conhecido seus amigos da Inzolgo primeiro no mundo real onde havia muita desigualdade, e não no jogo, talvez nunca fossem amigos. Da mesma forma, Aura, como a salvadora da aldeia, não podia interagir com as crianças comuns da aldeia em seu nível. Ainz teve que nivelá-la para o mesmo nível deles. Diminuí-la, para que se tornasse apenas uma criança normal. Ainz olhou para Mari. Era injusto que Aura tivesse a chance de fazer amigos enquanto Mari não. Ele queria dar uma chance para Mari também. Como ambos foram confiados a ele por Bukubuku Shagama, era seu dever tratá-los igualmente. Claro, cada um era único a seu modo, mas ambos deveriam ter oportunidades iguais. Pensando aqui, é bem absurdo eu, que não tenho experiência alguma com filhos, pensar essas coisas. Quem eu devo perguntar a respeito? Ainz de repente lembrou de Nfirea. Nada mal. Ele é um bom pai. É só que havia um problema com Mari. E não era sobre sua personalidade tímida. O problema foi Bukubuku Shagama-san fazendo do Mari um crossdresser para combinar com seus gostos. Nessa jornada, ele havia notado que a maioria dos elfos negros das aldeias usavam calças compridas. Havia também uns que usavam saias compridas, mas sempre eram mulheres. Além disso, ele teve a impressão de ainda usarem calças compridas por baixo daquelas saias. Obviamente ele não podia afirmar, já que não ficara espiando por debaixo de suas saias. Talvez fossem meias calças, não calças. Aura explicou que expor a pele era uma má ideia para quem vivia na floresta, então talvez seja por isso que estavam vestindo calças por baixo. Perfection Knowable é dissipado quando ataco alguém. Digo, para ser mais preciso, é quando faço algo que pode ser considerado prejudicial. Nesse caso, dar uma levantadinha na saia e espiar por baixo seria considerado um ataque? Fora a primeira vez que tal dúvida veio à mente de Ainz. Ainz deu uma olhadela no rosto de Mari. Ah, e? Que qual é problema? Desde quando eu sou besta assim? Porque estou pensando uma coisa dessas. O lado não degenerado de Ainz, seu lado normal, o repreendeu. Ele sabia que não poderia fazer algo assim, mas sua curiosidade sobre uma área inexplorada da magia o estimulava fortemente. Chega! Onde eu estou com a cabeça? Querer espiar por baixo da saia do Mari já é algo além do bom senso da curiosidade. Embora Mari provavelmente permitiria se o perguntasse por que caralhos estou considerando isso. Oh, o que aconteceu? Nada, estava pensando coisas sem sentido. É sobre algo que quero testar no futuro, mas não é uma questão para o presente e procurarei alguém onde eu possa pôr em prática. Ainz não sentiu a necessidade de explicar mais para o confuso Mari. De todo modo, Albedo era a melhor escolha para experimentar, pelo menos a escolha mais aceitável, em comparação a Mari. Outra voz dentro dele protestou que Mari era diferente de Albedo. Ainz limpou isso de sua mente junto de sua curiosidade. Enfim, o Mari provavelmente pode sofrer preconceito pelo seu estilo de vestir. Tenho de evitar isso a todo custo, porque ele ainda se veste assim. Não é isso. Nem era para eu pensar isso, afinal foi decisão da Shagama-san. É muito errado eu pedir que ele mude. Mas, se for só temporário, haverá problema.
Acho que não tem problemas parar com o crossdressing enquanto estiver na aldeia com Aura, mas... Ains nunca esperou que ele fosse colocado em uma sinuca de bico por causa dos gostos de sua velha amiga. Assim, Mari. Preciso conversar uma coisa com você. Sim. Mari olhou para ele com uma expressão séria. Shagama-san. Estou cometendo um erro. Uma bolha rosa surgiu em sua mente. Ele ficou um pouco irritado, já que parecia que a forma glutinosa estava lhe dando um joinha por algum motivo. Perdão, eu. Sinto muito, Mari. Eu estava devaneando. Ain soltou um suspiro de seus pulmões inexistentes e se virou para olhar diretamente para Mari. Mari. Eu quero que você pare de usar roupas femininas por um tempo. Ele foi direto ao ponto. Ain continuou antes que Mari pudesse mudar sua expressão. Ouça, como disse antes, estou planejando levá-lo para a aldeia para atuar como apoio de Aura, lembra? Então, as roupas que você veste são muito chamativas para uma infiltração, espero que possa trocar de roupa para esta missão. Ains falou sem parar em um ritmo apressado. Mari continuou a olhar para Ains. Talvez estivesse pensando ser algo único para ele, já que não havia comentado com Aura. Após o jorro de palavras, Ains se calou. Nenhuma desculpa viável veio à sua mente. Na verdade, era ilógico considerar um homem se vestindo como uma mulher estranho, mas não vice-versa. Será que Bukubuku Shagama pensou tão à frente? Não, é o gosto dela, aliás, é mais o fetiche dela. Afinal é irmã de quem, né? Do Peruronção, afinal. Sua única opção era enganar Mari. Felizmente, Aura também mudou a maioria de seus equipamentos e armas porque o equipamento que eles geralmente usam em Nazarick era muito impressionante. Ele nunca pensou que isso seria útil em um momento como esse. Eu também pedi a Aura para mudar um pouco seu equipamento, lembra? Seria ruim se eles suspeitassem de nosso equipamento ostensivo. O que me diz? Eu sou muito dissimulado. Joguei tudo nas costas do Mari para ele decidir. É entendido. Pode contar comigo, Ain-sama. Não vê problema. Não. Se for para infiltração, acho que a Bukubuku Shagama-sama entenderia. Correto. Ela certamente entenderia o motivo. Ain sentiu os sentimentos de Mari por Bukubuku Shagama através de sua devoção ao traje. Ele tentou pensar como sua velha amiga estaria reagindo agora. É bem capaz que ela desse uma crise e começasse a se desculpar com Mari. Ou, a reação oposta também é totalmente provável, né? Com isso, ele podia considerar o plano de fazer amigos para Aura e Mari ter prosseguido para a etapa final. Enfim, vamos completar nossos preparativos para nos juntarmos a Aura.